Senhora Presidente, deputada Augusta, aqueles que nos ouvem e vêm aqui pelos canais de comunicação da Casa, quero retomar um tema que tem sido muito recorrente nos últimos dias, inclusive já foi enfrentado pelo deputado Salmito hoje, que é dessa questão envolvendo os combustíveis fósseis. Na semana passada, eu vim aqui à tribuna hipotecar minha solidariedade à corajosa e imprescindível categoria dos petroleiros. Quem acompanha o movimento dos trabalhadores no Brasil sabe que desde os anos 30, quando se dava a batalha por uma estatal petrolífera, porque o século XX ele foi movido por combustíveis fósseis, inclusive estamos amargando hoje, né, o aquecimento global muito em razão disso, os estados que queriam, sobretudo, manter na geopolítica internacional a sua independência, eles tiveram que investir maciçamente na possibilidade de produção e de refino destes combustíveis. Repito, que causou, dentre outras coisas, o aquecimento global que hoje amargamos. O capital internacional ele olhou o Brasil desde sempre contra a independência do Brasil. A Petrobras ela foi criada e ela subsistiu como a maior empresa do Hemisfério Sul em razão do esforço decisivo dos brasileiros. O que tem acontecido com a Petrobras desde 2016 é o seu fatiamento em razão do interesse dos investidores estrangeiros. Hoje, a composição acionária da Petrobras é de 49,98% de investidores privados, 50,002% das ações com direito a voto públicas do governo federal. Portanto, pede uma parte quando possível. Claro. Portanto, hoje há uma concentração, digamos assim, de interesses privados. Isso alterou a política de preços desde 2016. A política de preços desde 2016 é a política de paridade do preço da importação. Isso quer dizer que os preços praticados para as distribuidoras são os preços praticados como se importados fossem todos os produtos. Por isso que a gasolina está cara, o diesel está caro, o gás de cozinha está caro. Eu estou colocando aqui esses temas porque estão listadas 27 subsidiárias, unidades da Petrobras para privatização. Ou seja, ao lado da política de paridade de importação que eleva o preço, e isso, portanto, tem um encadeamento no preço do frete, no preço do alimento, né, no preço do fertilizante, em tudo, você tem a privatização de 27 unidades. Só a refinaria tem 8 unidades na ponta, porque o governo Bolsonaro quer privatizar agora. É por isso que essa greve dos petroleiros é tão importante, porque ela denuncia a quebra do acordo coletivo de trabalho, são milhares de demissões que estão para ser feitas, portanto, é uma greve pelo emprego, pelo salário, pelo direito ao trabalho, mas é uma greve pelo Brasil. Hoje, pela manhã, eu estive na frente da Lubinor, no ato, um ato que contou, além do Sindipetro, FUP e FNP, as entidades dos petroleiros, contou com a solidariedade de movimentos sociais do campo e da cidade, estavam lá MAB, MST, Sindicato de Jornalistas, né, as correntes sindicais, eu vi lá várias entidades sindicais, várias categorias que se irmanaram, porque nós sabemos, deputado Salmito, ainda no governo Fernando Henrique, o governo Fernando Henrique ele escolheu a greve dos petroleiros para quebrar a espinha dorsal da empresa e quebrar a espinha dorsal do sindicalismo brasileiro em 1995, quando ele impôs, né, a mano militar e a ocupação das refinarias pelo Exército para dispersar a greve, fez uma batalha sem quartel na Justiça para quebrar o sindicalismo, a Justiça impôs pesadas multas ao sindicalismo, quebrou, portanto, né, a auto-organização de uma das categorias mais importantes da classe trabalhadora brasileira. E hoje, esses petroleiros dizem, olha, o botijão de gás podia ser R$40, se não houvesse a paridade de importação, se nós aqui praticássemos preços que pudessem, portanto, de fato, compatíveis, inclusive com alta margem. Eu estou
né, é porque a gente não pode mostrar aqui, mas eu estou com uma composição, uma tabela que os petroleiros fizeram, o botijão de gás podia chegar pela metade do preço. Né? Eu ouço a parte de Vossa Excelência para retomar aqui o pronunciamento. Eu quero me somar a Vossa Excelência, que foi inclusive objeto da nossa fala, na nossa inscrição, na quarta inscrição hoje do primeiro expediente, que a Lei Federal 9.478/97, de 1997, ela, no governo Fernando Henrique Cardoso, ela permitiu que a partir de janeiro de 2002, o preço do barril de petróleo produzido pela Petrobras no Brasil fosse dolarizado e acompanhasse esse preço de mercado internacional que Vossa Excelência está aqui corroborando. E é exatamente, e aí o próprio dado da Petrobras oficial diz o seguinte: esse barril custa $40. Entretanto, ele passa a valer 80 por conta do preço dolarizado do mercado internacional. Exatamente. Então, dobrou o preço do barril. Ora, esse barril de petróleo é a principal matéria-prima, é o principal insumo para a produção de gasolina na refinaria, para a produção de óleo diesel na refinaria e, na sequência, o gás de cozinha. O GLP. Então, por isso que a fala do presidente da República foi de um populismo e de uma inconsequência quando ele tem autoridade ainda, porque mais de 50% é estatal da Petrobras, de rever isso. E o destaque, esse ganho dobrado de 100%, para terminar, deputado Renato Roseno, vai para os acionistas privados, que são os banqueiros. Exatamente. Então, é você, cidadão, caminhoneiro, motorista de táxi, motorista de Uber, cidadão da classe média que abastece um preço da gasolina caríssimo, e o cidadão que anda de ônibus, porque o óleo diesel é o principal insumo que vai compor a tarifa da passagem de ônibus, nós temos aí o preço tão elevado. Então eu quero concordar, é absurda, né? Nós fizemos essa fala e esse é o debate, e não querer zerar ICMS quando a maioria dos estados brasileiros já está quebrada e os mais ricos, dos 4 mais ricos, 3 estão colapsados sem poder honrar os compromissos. Muito obrigado. Não, parabéns. É isso, Veja, o ICMS de combustíveis no Ceará é a Secretaria de Saúde inteira. Ou seja, seria desmontar a Secretaria de Saúde para o nosso ouvinte ter ideia do que seria o ICMS de combustível. Portanto, o correto é não adotar essa política de paridade do preço internacional. Porque a quem interessa isso? Não interessa ao povo, interessa, sobretudo, ao acionista privado, cuja rentabilidade cresceu. Porque o que acontece? Ele pega um produto que vende 40... Desculpe, me permite... Deputada? E adotada pelo presidente Lula, pela presidente Dilma, pelo presidente Temer e pelo presidente Bolsonaro, se ele não mudar. Exato. Essa continuidade da política de preços dos combustíveis, da paridade internacional, está fazendo muito mal ao Brasil. Muito mal ao Brasil. Agora, pior vai ser a privatização. Abrir mão. Veja, nós estamos hoje exportando óleo cru e importando refino. A nossa capacidade de refino está subutilizada. Eu vou dizer isso porque isso é escandaloso. Isso é escandaloso. A Petrobras decidiu refinar menos do que ela pode refinar aqui no Brasil, para importar. Ou seja, nós temos refinarias subutilizadas e estamos importando produtos refinados. Por quê? Porque isso mantém a rentabilidade do acionista internacional. Isso não interessa ao Brasil, porque, ou seja, o gás de cozinha, a gasolina podiam ser mais baratos se a política fosse a política de preservar o interesse do mais pobre, mas não é essa a política. A política é de preservar o interesse do acionista. Portanto, para concluir, eu queria mais uma vez aqui hipotecar o apoio aos petroleiros. Eles amanhã, no Brasil inteiro, eles estarão fazendo uma ação exemplar de educação sobre isso. Porque é muito difícil falar de composição dos combustíveis. Eles vão vender, né, subsidiar a venda de gás de cozinha para famílias, né, de determinadas comunidades previamente cadastradas. Obviamente não é uma ação, saiu inclusive no jornal O Povo de hoje,
com essas limitações. Vão vender o gás de cozinha a R$40, comprovando na planilha o que seria a política correta de preços. E a Petrobras tem que ficar pública, até porque, para ela se transformar numa empresa de energia limpa, que é a grande demanda que o planeta nos apresenta, as mudanças climáticas, o aquecimento global, a ciência, né, está aí demonstrando que nós temos que fazer a transição dos combustíveis fósseis de forma imediata para energia limpa. Até para isso nós não podemos ficar reféns do acionista privado, do grande banco, do capital financeiro, que são hoje os grandes acionistas da Petrobras. Portanto, eu concluo, né, dando esse relato. Estive hoje à frente da Luminor, na frente da Luminor, com esses demais sindicatos, nesse ato em defesa da Petrobras, contra as privatizações e contra essa política de preços e contra a quebra do acordo coletivo de trabalho. O acordo coletivo de trabalho está sendo quebrado pela direção da Petrobras, com milhares de demissões. Portanto, eu estou aqui, mais uma vez, colocando o nosso mandato em favor, repito, não é só de uma categoria ou de um sindicato, ou da nossa principal empresa pública, mas é, sobretudo, do interesse da maioria do povo brasileiro. Portanto, meu respeito a essa categoria muito qualificada, de trabalhadores, né, muito qualificados, de uma tecnologia formada no Brasil pelos brasileiros. Este governo que aí está não é nacionalista, ele é entreguista. Ele está em favor, sobretudo, do grande capital internacional e eles estão querendo entregar, né, o nosso patrimônio. Isso começou, de fato, antes. Começou com os leilões do pré-sal, com os blocos de partilha, ou seja, a Petrobras, com a quebra do monopólio, né, que tem isso. Não, quem está comprando... Deputado, mais um minuto para Vossa Excelência concluir. Não, isso é muito... Isso que o deputado Salmito colocou aqui, em particular, quem está comprando aqui são as estatais norueguesas. Ou seja, a estatal norueguesa está comprando aqui. Ou seja, isso é inconcebível. A gente está abrindo mão da nossa estatal e a estatal norueguesa está comprando a nossa. E nós estamos pagando o dobro do que poderíamos pagar porque estão adotando a política de preços internacionais. Portanto, meu apoio aos petroleiros e petroleiras. Obrigado.